Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, peço que deixe o like aí no vídeo, compartilhe o vídeo com pessoas que gostam de curiosidades, que gostam de saber sobre saúde, sobre o corpo humano, sobre tecnologia. Que hoje eu vou falar sobre os males que a resistência à insulina provoca no nosso corpo e algumas maneiras de se prevenir. A resistência à insulina acontece quando as células do corpo deixam de responder adequadamente à insulina, que é o hormônio responsável por colocar a glicose para dentro das células. É como se a insulina batesse na porta, mas não tem ninguém para abrir. Então o corpo tenta compensar produzindo mais insulina, porque sente que está faltando energia na célula, e isso só piora a situação. Isso é importante porque a resistência à insulina é o ponto de partida para uma série de problemas que muita gente acha que são apenas consequência da idade. Ele aumenta a fome, facilita o acúmulo de gordura, reduz a energia, cria um ambiente inflamatório constante. Ele é a base da obesidade e do diabetes tipo 2, da hipertensão e até mesmo de doenças cardiovasculares. Quando a insulina não funciona bem, o corpo inteiro sofre. No dia a dia, a resistência à insulina aparece como um cansaço constante, dificuldade em perder peso, sono ruim, irritabilidade, fome frequente e uma sensação de que o corpo já não responde como antes às nossas demandas. Muitas pessoas acham que isso é normal, mas não é. É o metabolismo que está dando sinais de que precisa de socorro. A energia não chega às células e aí o corpo passa a armazenar toda essa energia em forma de gordura. Dentro das células, a glicose simplesmente não entra. Não tem o hormônio necessário para fazer com que ela entre na célula. Isso cria um paradoxo, porque sobra glicose no sangue e falta energia onde deveria estar sendo usado. O corpo interpreta isso como um sinal de perigo, de falta de energia, e aumenta a insulina. E esse excesso constante desgasta os órgãos, acelera o envelhecimento celular
e cria um ambiente inflamatório que afeta tudo, desde o cérebro até o sistema cardiovascular. E esse ciclo de glicose alta, insulina alta e células resistentes cria um cenário perfeito para o envelhecimento precoce da gente. A inflamação aumenta, os radicais livres se multiplicam e o corpo perde eficiência na produção de energia. É por isso que tanta gente se sente velho antes da hora. Não é falta de força de vontade, é o metabolismo sobrecarregado e desregulado. Cento e 120 batimentos por minuto. Nossa alimentação moderna também influencia muito na resistência à insulina. A gente consome açúcar em excesso, farinhas refinadas, bebidas adoçadas e alimentos ultraprocessados que elevam a glicose rapidamente, né? Causam picos de glicose. Além disso, a gente fica comendo toda hora, sem dar descanso para o corpo. A insulina fica constantemente elevada e as células começam a ignorar a presença dela. É um ambiente perfeito para o metabolismo desregular. O sedentarismo é o outro vilão. Os músculos são os maiores consumidores de glicose do corpo. Mas quando a gente passa horas sentado, sem se mexer, sem gastar energia, eles ficam inativos e deixam de puxar essa glicose do sangue. Isso faz com que a insulina suba ainda mais. E durante o dia, mesmo pequenas pausas para movimentar o corpo já ajuda. Mas a maioria das pessoas passa longos períodos sem ativar a musculatura. O estresse crônico também aumenta o cortisol, que por sua vez eleva a glicose no sangue. Já o sono ruim reduz a sensibilidade à insulina já no dia seguinte. Então, uma única noite mal dormida já deixa o corpo um pouco mais resistente à insulina. E quando isso vira rotina, o metabolismo entra em colapso. E é por isso que estresse e sono ruim, são pilares
que prejudicam a saúde metabólica. A gordura visceral também, aquela que fica na região abdominal, entre os órgãos, é extremamente inflamatória. Ela libera substâncias que pioram a resistência à insulina e criam um ciclo vicioso. Mais gordura gera mais resistência, que gera ainda mais gordura. E essas gorduras, essa questão da gordura não é apenas estética. Ela é metabolicamente ativa e prejudica órgãos como fígado e pâncreas. Mas a boa notícia é que a resistência à insulina é totalmente reversível. O corpo quer voltar ao equilíbrio. Então ele só precisa dos estímulos corretos. Movimento, alimentação saudável, descanso e o intervalo entre as refeições. Quando a gente começa a dar esses sinais, a dar esses estímulos, o corpo até que responde rápido. É como se ele te dissesse: ainda bem, finalmente tu tá me ajudando. Cento e 124 batimentos. O exercício é uma das ferramentas mais poderosas para a gente recuperar a sensibilidade à insulina. Quando a gente se movimenta, principalmente usando grandes grupos musculares, o músculo como se abrisse a porta para a glicose. É como se a gente desse um comando direto para o corpo usar energia de forma eficiente. E por isso que treinar regularmente é essencial para reverter o quadro de resistência à insulina. Treinos intervalados aumentam a captação de glicose pelos músculos por horas após o exercício. Eles elevam a frequência cardíaca, ativam fibras musculares profundas e criam um efeito prolongado de sensibilidade à insulina. Não precisa ser um treino longo, ele precisa ser consistente e bem feito. O corpo responde muito bem a
estímulos curtos e intensos. E uma alimentação que reduz a insulina é baseada em comida de verdade, não essa industrializada, mas proteínas de qualidade, fibras, vegetais, gorduras boas, carboidratos complexos, não farinha processada. Então, quando a gente tira açúcar, farinha branca, ultraprocessado, a insulina normalmente já cai. O corpo começa a desinflamar, a fome diminui e a energia da gente aumenta. Sim, você não precisa comer menos, você precisa comer melhor. Ficar beliscando o dia inteiro mantém a insulina sempre alta. A gente precisa dar intervalos entre as refeições que permitam que ela caia e que o corpo volte a queimar gordura. Isso não significa que a gente tenha que passar fome, mas sim comer as refeições completas e deixar o corpo trabalhar. Esse simples ato, simples ajuste, já transforma o metabolismo na maioria das pessoas. E quando a sensibilidade à insulina melhora, a energia volta de uma maneira impressionante. A mente fica mais clara, o humor melhora, a fome estabiliza e o corpo começa a usar a gordura como combustível, ao invés de armazenar. É como se a gente tirasse um baita peso do metabolismo. A vida fica literalmente mais leve. Cento e 128 batimentos. E aí, quando a insulina volta a funcionar de maneira adequada, a energia flui de forma natural. A gente acorda melhor, rende mais no trabalho, treina com mais disposição e não sente aquele cansaço arrastado ao longo do dia. A gente começa a criar um círculo virtuoso. A vitalidade da gente volta. Isso
muda muito a qualidade de vida. A perda de gordura se torna mais fácil quando a insulina é equilibrada. O corpo deixa de armazenar gordura o tempo todo e volta a queimá-la como combustível. O apetite fica estável e a gente não precisa ficar lutando contra o corpo. A perda de peso deixa de ser uma guerra e passa a ser um processo natural do dia a dia. A sensibilidade à insulina reduz a inflamação sistêmica, melhora a saúde cardiovascular e protege o cérebro, diminuindo o risco de doenças crônicas. É um efeito dominó positivo. Eu falei, um círculo vicioso, um círculo virtuoso. E quando a insulina cai, o corpo inteiro funciona melhor, a gente melhora, a inflamação do corpo diminui e a produção celular aumenta. Com menos insulina circulando no sangue, o corpo produz menos radicais livres. Reduz o estresse oxidativo e diminui o dano celular. Isso desacelera o envelhecimento. Então, a gente começa a se sentir e parecer mais jovem. E a gente começa a funcionar como uma pessoa mais jovem. É um rejuvenescimento metabólico real. Não precisa ter envelhecimento precoce desde que a gente tenha os estímulos certos. Quando a insulina volta ao normal, tudo se reorganiza no corpo. Hormônios, energia, humor, sono, peso e até clareza mental. É como se o corpo finalmente respirasse aliviado. Depois de anos de trabalho forçado, sob pressão. Esse equilíbrio é o que realmente define nossa saúde metabólica. Cento e 128 de novo,
mas eu não medi exatamente ao final da corrida. É possível a gente começar hoje a melhora com 3 passos simples. A gente começar a movimentar o corpo todos os dias, reduzir açúcar e ultraprocessados e dar intervalos corretos entre as refeições. A gente não precisa mudar radicalmente do dia para a noite. Pequenas ações consistentes já começam a reverter a resistência à insulina e a transformar o metabolismo. Não precisa de perfeição, precisa de constância. O corpo responde rápido quando a gente dá os estímulos certos. Cada caminhada, cada refeição melhor escolhida, cada noite bem dormida, entra na conta. A soma dessas pequenas escolhas cria um enorme impacto na nossa saúde metabólica e na nossa qualidade de vida. Então, reverter a resistência à insulina é recuperar o controle do metabolismo. A gente voltar a ter energia, disposição, clareza mental e um corpo que trabalha ao nosso favor. É envelhecer com vitalidade, com qualidade de vida e não com desgaste prematuro. A gente constrói um futuro onde se sente melhor, mais forte e saudável. Então, se a gente quiser viver melhor, deve começar cuidando da nossa sensibilidade à insulina. Esse é um ponto central do envelhecimento metabólico e também o caminho para a gente reverter. O corpo tem uma capacidade incrível de recuperação. Basta a gente dar o estímulo certo e permitir que ele faça o trabalho dele. Esse era o assunto que eu queria trazer como uma curiosidade hoje, e para ajudar a gente a entender melhor como melhorar a nossa saúde, entender melhor o nosso corpo. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar com quem tu acha que também vai se beneficiar com essa informação. Te inscreve no canal, ajudar o canal aí a crescer.
Missão cumprida por hoje. Te vejo no próximo vídeo.